Então, pessoal, né, retornando aí às nossas discussões sobre o direito tributário, tá? Eu gosto sempre de fazer um retrospecto, né, fazer uma pequena revisão para que a gente pegue o sentido de nossas discussões. Isso é importante a gente compreender onde se situa a nossa discussão de hoje no mundo do direito tributário, né? Então, por isso que eu faço esse retrospecto, exatamente para a gente se situar, né? Se situar nesse mundo do direito tributário, né? Esse vasto mundo do direito tributário, dentro dessas relações. Boa noite, Carol. Dentro dessa relação contador ou gestor contábil com o jurídico advogado de uma empresa. Então, assim, eu gosto muito dessa disciplina por causa disso, né? Porque dessa possibilidade que nós temos de movimentar a máquina jurídico-tributária em prol de nossos clientes, em prol, logicamente, aí eu estou sendo redundante, em prol do nosso contribuinte, em prol do nosso sujeito passivo desta obrigação. Então, fazendo esse retrospecto de nossa disciplina, logicamente que vocês sabem que eu vou abordar a linha do tempo do professor Sabá, certo? Onde ele traz para a gente, inicialmente, apenas a possibilidade jurídica relativa a uma possível cobrança, uma possível instituição de uma relação jurídico-tributária entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então, nós temos inicialmente nessa relação jurídica a hipótese de incidência. Eu diria que é a lei propriamente dita, criada de forma material, mas ela ainda não foi colocada em movimento. Ela ainda não está em movimento. Então, nós temos apenas a hipótese de incidência dessa legislação, certo? Quando ela começa a se movimentar os seus procedimentos, etc., a ocorrer a sua aplicabilidade, certo? Aí, por trás disso aí, nós temos aí todo um enorme, um argamassa, uma quantidade enorme de conhecimentos por trás daí. Aí nós sabemos que por trás dessa hipótese de incidência, nós temos a lei é feita pelo legislativo, automaticamente nós discutimos já as competências tributárias no país, tá? União, Estado, Distrito Federal e municípios, já discutimos a questão dos impostos do país, etc, etc e tal. Então tem todo esse conjunto de conhecimento por trás, logicamente, e quando ocorre uma situação, uma condição que faz surgir de forma aplicável, que começa a movimentar essa legislação, nós temos, então, o surgimento dessa obrigação tributária que vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo. Isso ocorre pelo fato gerador. Então, o fato gerador é aquela condição que faz com que ocorra a instituição e a cobrança daquele tributo, propriamente dito, aí o tributo no sentido genérico, porque depende da esfera do ente da federação, logicamente, tá? E faz surgir, então, com esse fato gerador, essa obrigação tributária. Nesse surgimento dessa obrigação tributária, surgiu a obrigação tributária, né? Vinculou o sujeito ativo ao sujeito passivo, ou seja, ele tem a obrigação de pagar um determinado tributo. Já falando inicialmente, certo? Só há a obrigação tributária, nós falamos de um instituto que pode ocorrer aí antes da constituição definitiva do crédito tributário. Ótima pergunta para uma avaliação, né?
Qual é? Aí está lá as opções que pode surgir antes. Boa pergunta, boa pergunta. Qual é a situação, a condição que pode ocorrer antes da constituição definitiva do crédito tributário? E nós vimos que é a possibilidade de ser excluído esse possível crédito tributário. Ocorrer uma exclusão desse crédito tributário, que está lá no artigo 175 do CTN, e essa exclusão são os casos de isenção e anistia que nós vimos em uma de nossas aulas anteriores. Ultrapassado essa fase, nós temos ainda o crédito tributário? Nós temos o crédito tributário? Não, nós ainda não temos o crédito tributário, porque o fisco precisa praticar um ato, tá? Que eu não chamo, vou repetir, não chamo de inscrição, eu não chamo de inscrição, para não confundir com a inscrição da dívida ativa, lá da frente, tá? Que é um registro dentro dos seus procedimentos de arrecadação, logicamente, que é o denominado lançamento. Há um lançamento, e aí, com o lançamento, ocorre essa constituição definitiva do crédito tributário. Com essa constituição definitiva do crédito tributário, nós vimos mais dois outros institutos, outras possibilidades que podem ocorrer nesse meio termo, nesse interregno. Primeiro, são duas situações que podem levar a impedir a exigibilidade, ou seja, a cobrança do crédito tributário pelo fisco, tá? Então, pode ocorrer duas situações aí que podem impedir a exigibilidade do crédito tributário pelo fisco. Uma delas é a suspensão. Vocês sabem, logicamente, que quando suspende, logicamente, poderá voltar a cobrar, certo? Ou uma das possibilidades que nós vimos também de suspensão é a que nós vimos a possibilidade de parcelamento. O parcelamento implica que você está pagando, logicamente. Se você deixa de pagar, logicamente, o fisco poderá exigir esse crédito tributário, certo? A minha tese de defesa em um processo prático é que, se eu parcelei mensalmente, logicamente, né? E eu deixei de pagar, eu entendo que, na minha análise, logicamente, pessoal, peraí, isso é a minha tese de defesa, tá bom? Não é o que é exatamente aplicado na prática, inclusive, houve um vencimento dentro dessa tese. É que a cada 5 anos ocorreria a prescrição. Nós estamos em outubro. Daqui a 5 anos, no mês de outubro, se não for executada essa parcela de outubro, prescreve. Outubro, novembro, certo? Essa é a minha tese, logicamente, em um processo que nós recorremos para o 2º grau de jurisdição. Eu expliquei isso em alguma das aulas, acho que expliquei. Com certeza. Certo? Para o tribunal, certo? A instância superior, de que haveria uma prescrição mensal. E se o fisco não o fez, ele não poderia cobrar toda a dívida ao final. Então, logicamente que foi uma tese defendida no processo de uma execução fiscal, certo? De uma instituição federal, logicamente, certo? De uma instituição federal, certo? E a minha tese era essa, certo? Em um processo judicial, houve o parcelamento, então ocorreu a suspensão do crédito tributário, meu cliente não pagou, o fisco somente lá no finalzinho já, depois que tinha passado uma dezena de anos, quis cobrar toda a dívida. A minha tese era que não, estava prescrita. O meu cliente só devia os 5 anos da propositura da ação, certo? Da propositura da ação. A minha tese poderia ter sido vencida, mas não foi.
Ela não foi porque o meu cliente, ele tinha uma dívida originária e ele assinou uma nova dívida, que foi uma escritura de confissão de dívida. Ele assinou um novo documento chamado um documento de confissão de dívida perante o ente federal, certo? Ele assinou junto com a esposa, e é importante isso para quando eu estiver falando sobre fraude contra credores, tá? Importantíssimo. Ele assinou, e com base nesse documento, como ele sabia das consequências, então a minha tese jurídico-tributária, logicamente, ela não foi, eu fui vencido nisso, tá? Mas eu ainda defendo que ela a cada 5 anos, mensalmente, ela se vence, tá? Pessoal, isso é entendimento de análise jurídico-tributário, para que a gente possa defender o nosso cliente em uma possível discussão de ordem tributária, que eu falei para vocês que esse processo, acho que eu falei em uma de nossas outras aulas, está com uns 20 anos, mais ou menos, né? 15 a 20 anos por aí, tá bom? Não, vai estar com uns 15 anos, mais ou menos isso. 15 a 20 anos, não recordo agora não. Certo? Então, nós temos, então, o parcelamento, tá? Parcelamento. Agora você diz, sim, mas e tal, e você entrou com esse processo aí, essa discussão em grau de recurso, eu precisei do contador, doutor e doutora. O contador teve que fazer todo o levantamento, todas aquelas análises, etc e tal, e tudo, e eu pego só o bonitinho light e movimento a máquina jurídica. Nós somos assim, gente, assim, tá? Por isso que essa disciplina é importante, todas as disciplinas são importantes do âmbito do direito, tá? Vocês precisam gostar do direito, gente. Direito, ciências contábeis é direito. Eu costumo dizer que 40% do curso é direito, pessoal. É direito, né? Então, nós temos a suspensão, vimos também uma outra causa, que é de extinção do crédito tributário. Essa extinção, logicamente, a principal dela é o pagamento. Se o nosso cliente paga, extinguiu. E aí tem todas as possibilidades, a gente viu todos uns casos de processo, né, de ações judiciais, certo? No âmbito da suspensão, da extinção do crédito tributário. Nós ainda estamos discutindo crédito tributários, certo? Crédito tributário, e antes que a gente adentre nas particularidades no âmbito criminal tributário, isso, doutor e doutora, antes que a gente adentre no âmbito criminal, no âmbito penal, sim, senhor, no âmbito das disposições decorrentes da legislação tributária e penal, tá? Ação penal e os seus procedimentos, que nós vamos ver também, tá? A gente analisa, ainda dentro desse contexto do crédito tributário, a forma, o comportamento, o comportamento do fisco, isso, doutor e doutora. A gente analisa, dentro desses institutos que eu falei para vocês, a Constituição do Crédito Tributário, certo? Aí, antes da gente adentrar ainda aqui, discutir as possíveis ações em duas vertentes. Houve a Constituição do Crédito Tributário, nós estudamos os institutos da suspensão, da extinção e da exclusão do crédito tributário, e nós estamos no leque, no link, pessoal, de adentrar nas discussões processuais dentro de dois contextos: da ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal seu desdobramento é a ação do fisco para exigir a cobrança do crédito tributário do nosso cliente, tá?
do nosso contribuinte, do nosso empresário para o qual nós trabalhamos. Isso para buscar o patrimônio para pagar o fisco. Antes de adentrar nisso, e antes de adentrar nas ações que o Ministério Público, ou o Ministério Público Federal ou Estadual, entrar com ações penais, uma ação penal, certo? Antes de adentrar na ação civil, ação de execução civil, ação de execução fiscal, e antes de adentrar na ação penal, tributária, tá? Nós vamos ver as duas, tá? Nós temos que analisar nesse meio aqui o comportamento do fisco, tá? E o comportamento do fisco, ele decorre, primeiro, que o fisco ele tem garantias e privilégios em tudo. O fisco tem garantias e privilégios em tudo, em absolutamente tudo, certo? Então, o fisco tem garantias e privilégios em tudo, absolutamente tudo, certo? Pelo menos nessa âmbito âmbito tributário. E a gente também analisa, dentro desse contexto, só um minutinho. A gente também analisa, dentro desse contexto, a administração tributária. Que procedimentos, que comportamentos a administração tributária executa para que sejam procedimentos pré-ação de execução fiscal e pré-ação penal. Ação penal. Dentre esses procedimentos da gestão tributária, do fisco, nós vamos ter a certidão de dívida ativa, a inscrição na dívida ativa, a inscrição e depois a emissão da CDA, certidão de dívida ativa, porque com base nesses documentos é que se inicia a ação de execução fiscal e é encaminhado para o fisco, para o promotor de justiça, Ministério Público, para ele entrar com ação penal cabível, extremamente importante. Então, nós estamos nessa análise intermediária, certo? Que é bem tranquila, certo? E aí, a gente chega nessa nossa discussão de hoje, que eu já iniciei, que são as garantias e privilégios do crédito tributário, certo? Preferências do fisco, logicamente, garantias e privilégios do fisco sobre o crédito tributário, tá? Que está previsto para a nossa discussão de hoje, e na próxima aula nós vamos discutir alguns pontos da administração tributária, e aí eu pretendo trazer na aula seguinte algumas questões para a gente debater e discutir, tá bom? Porque eu gostaria de fechar esse ponto desses procedimentos da administração tributária, do fisco, antes da gente adentrar nas ações específicas de ação de execução fiscal e ação penal propriamente dita, tá bom? Que são conteúdos extremamente importantes. Mas aí, meus queridos e minhas queridas, vocês podem perguntar, mas professor, aí tal, e vai entrar essa ação de execução, vai cobrar e tal, ou então ação penal, isso é bem rápido. Não, meu amigo, minhas amigas, não é rápido não, porque vocês lembram que eu falei para vocês que existem os institutos que nós podemos empreender ações, por exemplo, nós podemos empreender junto a uma possível suspensão do crédito tributário, como eu falei para vocês no caso prático. Demorou, está demorando, porque nós vamos na fase aí seguinte aí. Nós podemos entrar com medidas liminares, tutela antecipada, eu falei isso. Nas extinções do crédito tributário, nós podemos entrar com ações de consignação em pagamento, etc, etc. Existe uma série de possibilidades jurídicas para
movimentar esses procedimentos, esse pagamento desse crédito tributário. Por isso, meus queridos e minhas queridas, eu recomendo vocês que vão criar empresas de consultoria e o trabalho para a empresa, as empresas devem ter fixo e pagando bem um gestor contábil, contador, e um jurídico forte. Porque se você fica mudando, é um caos essa empresa, doutor e doutora. Não, é igual a questão do planejamento tributário, certo? A elisão fiscal, planejamento tributário, pessoal, certo? Tinha que ter um departamento, até naquele congresso lá, naquele evento lá, da Semana do Contador, eu defendi também, deveria ter um fixo, um departamento exclusivo para isso, que inclusive, pessoal, vocês sabem que a parcial da AV2 já está lá, no primeiro dia de aula, lá no sistema Unileão Digital, tá? Já está lá, certo? Que é exatamente sobre o conteúdo de planejamento tributário, que nós já falamos sobre planejamento tributário quando a gente fala de elisão, e vamos apenas ver alguns detalhes, que é o último conteúdo, mas já estamos adiantando lá na parcial da V1, que vale até 3 pontos. E olha que é muito importante isso, certo? Então, pessoal, nós vamos discutir aqui as garantias. Deixa eu ver aqui, que eu não enxergo. Aqui. E voltamos aqui para o Meet, e tem uma facilidade. Deixa eu ver aqui primeiro isso aqui. Colocando aí para vocês, já chegou aí, beleza. Então, as garantias e privilégios do crédito tributário são meios e instrumentos, claro, à disposição do fisco, só fixando o que eu falei para vocês, para alcançar o patrimônio do contribuinte, né? Essas garantias, e os privilégios constituem uma das modalidades de preferência em caso de concurso de credores, tá? Então, assim, nós vamos ver daqui a pouco, concurso de credores. O que é concurso? É habilitação, tá? Por exemplo, quando é que nós temos concurso de credores? Num possível processo de recuperação judicial de uma empresa. Então, os credores têm que se habilitar, então o fisco ele tem preferência nessa habilitação, nesse concurso, certo? Então, ou numa falência direta, certo? De uma empresa. Então, há essa preferências aí junto a esses créditos. Com exceção, que eu falei inclusive para vocês na aula anterior, com exceção dos créditos trabalhistas, certo? Em algumas ações acidentais do âmbito trabalhista, logicamente que a preferência é do crédito trabalhista, logicamente, certo? De fundamental importância isso aí, que são as únicas exceções quanto às preferências do fisco, certo, meus queridos e minhas queridas? Então, pessoal, olha só como é maravilhoso, porque eu praticamente já falei tudo para vocês, né? Mas eu vou dar um exemplo bem ali. Eu tinha iniciado na aula anterior, e aí nós temos no artigo 183, aqui é o CTN, Código Tributário Nacional, logicamente, que traz que a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não vai excluir outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refira. O que é isso aí? Eu falei para vocês na aula anterior, mas vamos pegar o gancho novamente. Nós estamos falando aí que essas situações de garantias e privilégios do crédito tributário para o fisco, essas possibilidades, é um rol exemplificativo, é numerado, não exclui outros. Então, não é um rol taxativo. Se fosse taxativo, só deveria ser aquelas e pronto. Mas não. Então, é possível nós termos e aparecer
outras legislações prevendo outras garantias e privilégios para o fisco, tá? De fundamental importância isso aí, tá? De fundamental importância, certo? Não, ok? Então, vamos, 184. Eu seleciono somente os pontos mais estratégicos e muitas outras tratam de procedimentos. Questões procedimentais. O parágrafo único, a natureza das garantias atribuídas ao crédito não altera a natureza neste, nem a da obrigação tributária que corresponde. Isso quer dizer aí que não está vinculado somente, o crédito é um crédito tributário do fisco, e não está vinculado o tributo é um ISS, então não está vinculado somente à prestação de serviço, quanto ao pagamento do contribuinte para com o fisco vai atrás do patrimônio dele. Não é somente aquele patrimônio que fez gerar aquele tributo. Não é somente aquele patrimônio que fez gerar aquele tributo, não. Ele vai atrás do todo. Ele tem essa garantia e esse privilégio. E aí cai no 184 quando traz que, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário todos os bens e as rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, certo? Então, o patrimônio e as rendas dele. Ele é fazendeiro, tem 5 fazendas, as rendas daquela fazenda X vão ser levadas, ser avocada, pego pelo fisco para pagar esse crédito, certo? Seu espólio, se ele faleceu, então o patrimônio ali que vai ser dividido tem que ser garantido os tributos, as dívidas tributárias para com o fisco. Ou sua massa falida, decretação de falência de uma empresa. Então, todo o bem vai ser, a totalidade dos bens irão responder pelo pagamento desse crédito tributário. Inclusive os gravados por ônus real. Ou seja, tem uma cláusula de uma hipoteca. Ônus real é hipoteca, por exemplo, de um imóvel. Então, não importa. Se fez esse ônus real, essa hipoteca sobre imóvel, o fisco não quer saber. Quem contratou com a pessoa que faliu ou que fez essa negociata, que use de outros meios jurídicos para cobrar, tá? É outra situação, mas o fisco tem privilégio, não adianta, tá? Ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, certo? Então, se você pode, por escritura pública, em cartório, dizer que determinado imóvel é inalienável ou é impenhorável, não importa a data que foi feito isso, certo? Não importa a data do que foi feito isso, esse imóvel também vai ser como é que se diz o nome? Vai ser constituído, vai ser levado, vai ser, evidentemente, avocado para penhorado, a palavra penhorado, vai ser penhorado pelo fisco para o pagamento daquele crédito tributário, certo? Opa, tem aqui, é porque eu não via o barulho. Não, foi só boa noite aqui. Tranquilo, boa noite para todos. Tinha aqui uma mensagenzinha aqui. Ok. Então, seja qual for a data da constituição do ônus, excetuando unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Quais são os bens declarados por lei absolutamente impenhoráveis, certo?
que a lei garante e que o fisco não poderá buscá-lo. São aquele bem considerado bem de família, ou seja, da moradia da sua família, e as suas rendas e proventos, se for para a sua sobrevivência. Ah, eu tenho aqui uma aposentadoria, exemplo, eu tenho aqui uma aposentadoria. No entanto, eu tenho uma outra renda que é de uma fazenda. Não, essa renda da fazenda ela vai entrar, sim, para pagar os créditos do fisco, certo? O que não pode é o da minha aposentadoria, que é para minha sobrevivência, tá bom? E aí, doutor e doutora, eu falei da relativização. Na relativização, nós temos que ter cuidado com isso aí. Aí foi onde eu bati de frente no diálogo com uma pessoa que trabalha em uma das justiças, porque são mais de uma justiça, tá, doutor e doutora? De um outro estado da federação, não foi no Ceará, e que ele disse, não, mas eu mesmo já fui, num caso desses, penhorar um bem, e aí, quando eu cheguei lá na casa de Luciano, e disse, não, mas esse bem é o meu bem de família, meu único bem de família, meu único bem de família. Você não pode... Aí eu não penhorei. Eu digo, tá bom, beleza, parabéns, você é um técnico da justiça, fez seu trabalho, não penhorou. Devolve-se para o juiz, doutor. Devolva para o juiz. Devolva para o juiz. Aí o que acontece? Eu sendo advogado do fisco, eu sendo procurador do fisco, sou aí assessor jurídico aí de uma prefeitura, certo? Um tributo municipal, né? Aí foi lá, tal, o funcionário, o técnico lá, o analista lá, analista, o nome é analista, foi lá, não penhorei, senhor juiz, deixei de penhorar, caso prático, deixei de penhorar o imóvel de Luciano ou de fulano de tal, porque eu vou ser o advogado, fulano de tal e tal, porque é o único bem de família penhorável. Beleza, foi para o juiz. Aí o juiz fala o seguinte, cite-se a fazenda, intime-se. Citar não, citar é o primeiro ato do processo. Intime-se a fazenda para se manifestar, para indicar outros bens, desse jeito, indicar outros bens para o cumprimento da obrigação tributária. Beleza, beleza. Sabe o que é que eu peço? Disse para você. Solicite, senhor juiz, que seja avaliado o imóvel de fulano de tal, porque a dívida dele é de R$1 milhão, e ele mora num imóvel que custa R$5 milhões. Ele vive muito bem num outro imóvel de R$4 milhões. Pague, venda-se, compre o outro bem, desconstitua a cláusula de impenhorabilidade, desconstitua a cláusula, eu cito doutrina, direito comparado, o que for, certo? Norma de direito tributário, entendimento, não posso dizer palavrão, etc e tal, e tudo, e aí peço ao juiz que ele desconstitua, certo? A cláusula de impenhorabilidade, que venda o imóvel, pague o tributo, certo? Porque há um doutor, há um prejuízo maior para a coletividade. Peraí, pessoal, eu estou falando eu sendo advogado do fisco, tá bom? Tem um prejuízo, doutor juiz, há um prejuízo direto para a coletividade, certo? Os tributos que deveriam ser pagos não foram, blá, 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 deve ser revertido, blá, 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 e tal. Quebra essa cláusula de impenhorabilidade, vende o imóvel, ele compra um outro de 4 milhões, mas paga 1 milhão do fisco, doutor. Então, tenhamos cuidado com as possibilidades jurídicas, certo? Possibilidades jurídicas, tá? Logicamente, que eu não vou perguntar um negócio desse numa prova, né? Porque é uma tese, certo? Que não está na legislação, mas é possível. A regra é essa daí, doutor. A regra é essa daí. Certo? A regra é essa daí. A regra é essa daí. Segundo o CTN, no seu artigo 184, eu não enxergo. 184, blá, 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 excetuando unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhorável. Pertence às ações, doutor. Pronto. Pertence às ações.
certo? Então, tenhamos cuidado nisso aí, tá? Beleza? Beleza, meus queridos e minhas queridas? Entenderam aí o exemplo que eu passei para vocês? Mostrei? E aí, nós chegamos aí num negócio batata show de bola que nós vamos falar agora. Artigo 185. Presume-se fraudulento. Pessoal, eu falo demais, né? Não, pessoal? Mas é porque eu não posso só ler o negóciozinho aí, gente. Olha só a hora já. Eu precisaria de umas 4 horas. Eu ainda queria falar da V1. Eita, Jesus. Presume-se fraudulenta a aliena. Eu não vou só ler e passar por cima. Olha só, artigo 185. Presume-se fraudulenta. Presta atenção, doutor e doutora. A alienação é venda, ou oneração, algum ônus, inclusive real, de bens ou rendas, ou seu começo, ou sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. O que é isso aí? Isso aí é a fraude contra credores, doutor. Fraude contra credores. É fraude à venda de imóvel. Se, evidentemente, há essa dívida ativa para com o fisco. Ocorreu isso, o fisco entra com ação denominada fraude contra credores. Fraude contra credores. Extremamente importante isso, pessoal. Caso prático, vamos botar aqui um caso prático aqui. É porque quando eu escrevo, apaga o negócio aqui. Ai, Jesus, Maria, Jesus. Bora ver aqui. Deixa eu ver se eu copio aqui. Caso prático. Esse aí é o artigo. O devedor possui um imóvel que foi porém ele vendeu no mês de agosto de 2020. O fisco, com base nesta venda, entrou com uma ação com fundamento na fraude contra credores, considerando que estava inscrito na dívida ativa desde o mês de setembro de 2020. Neste contexto, o fisco poderá ou não obter provimento favorável e anular a venda. Pessoal, analise isso aí. Quem me responder isso aí, eu vou dar meio ponto. 0,5. Pessoal, caso prático. Bora aí, pessoal. Caso prático. Tá aí. Bora lá. Tá aí no chat. Artigo 185. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou renda ou seu começo por sujeito passivo, em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. O devedor possui um imóvel, porém ele vendeu no mês de agosto de 2020. O fisco, com base nesta venda, entrou com uma ação com fundamento na fraude contra credores, considerando desculpa aí os erros aí, pessoal, é que eu estou digitando, aí eu nem olho para o teclado. Considerando que esse devedor estava inscrito na dívida ativa desde o mês de setembro de 2020. Neste contexto, o fisco poderá ou não obter provimento favorável e anular a venda. Sim, não, por quê, pessoal? Bora, meus queridos. Ítalo Gabriel foi o primeiro que respondeu. Não, por quê, Ítalo? Diga por quê.
Diga lá, Ítalo Gabriel. Não, por quê? Ou se alguém disser sim, por quê? Falem, gente. Ítalo Gabriel tá com a vez aí. Muito bem, muito. Rapaz, o pessoal aqui é show de bola. Ítalo Gabriel, 0,5. Ítalo, se você precisar de 0,5, você ganhou. Pessoal, corretíssimo aí a resposta do Ítalo Gabriel, pessoal. Corretíssima. Corretíssima. Nós temos que saber ler as alternativas, pessoal. É isso, é isso. A inscrição na dívida ativa só o fisco só conseguirá desfazer esse negócio se for depois da inscrição na dívida ativa, doutor. Depois da inscrição na dívida ativa. Entendeu? Então, show de bola aí, Ítalo Gabriel, show de bola. Exatamente, pessoal. Detalhe. Vamos agora para nosso caso prático. Ei, não sei nem se eu devo falar essas coisas. Mas eu vou ver aqui, se eu falo direitinho. Lembra aquele mesmo caso que eu falei, explicando a possibilidade de prescrição e suspensão da exigibilidade de um ente federal, certo? De um cliente meu? Então, depois de um bom tempo, o que acontece? Peraí, deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Mas eu estaria dando uma orientação que a gente não... Eita, Jesus. Então, é o seguinte, nesse caso lá, o que pode ocorrer, pessoal? O que pode ocorrer? Se o meu cliente, ele transferir o patrimônio dele, certo? Ele ainda não está inscrito na dívida ativa. Por que ele não está inscrito na dívida ativa? Porque nós estamos recorrendo, está na fase de execução fiscal. A fase de execução fiscal, certo? Depois que desceu do tribunal, aí ele vai, execute-se. Tem um bem que está penhorado e o juiz vai mandar avocar esse patrimônio para pagar a dívida, vai mandar vender, porque o meu cliente não tem como pagar. Certo? A verdade é essa. Porque a dívida deve estar em torno de uns 6 milhões de reais. Certo? Então, ele vai penhorar. Se der para pagar a dívida, beleza. Se não der para pagar a dívida, ele vai atrás de outros bens. No momento, o meu cliente ainda não está com a inscrição na dívida ativa. Entendeu? Entendeu, doutor e doutora? Pessoal, vocês entenderam o meu exemplo? De acordo com o que o Ítalo Gabriel falou aí para mim. Respondeu e os demais entenderam. O meu cliente, nesse caso prático, e aí é uma discussão contador e jurídico. O meu cliente ainda não está com a inscrição na dívida ativa. Então, assim, assim, gente, a pessoa vem me perguntar, assim, né, de boa, eu posso vender aquele patrimônio, aí eu vou olhar na lei. Não está inscrito na dívida ativa, a minha resposta é o quê? Pode. Não, pode. Não está inscrito na dívida ativa ainda, né? Vocês estão me entendendo, né? Então, pode, venda, né? Porque não está escrito na dívida ativa. Pessoal, a questão da legalidade, a legalidade é isso, gente. A legalidade é isso. O que é um ato ilegal? É você ir além da norma. O que é as possibilidades legais? É você movimentar a máquina jurídica, doutor e doutora. Entendeu? Então é isso. Pode, não está inscrito na dívida ativa, tá? Então é isso. É porque eu não posso detalhar mais ainda o negócio. Beleza, pessoal? Parabéns aí pelo entendimento. Show de bola. Deverá ser questão de prova, viu?
Não sei em que contexto, mas pode ser. Mais ou menos por aí. O disposto neste artigo, parágrafo 1, não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou renda suficiente ao total pagamento da dívida inscrita. Pessoal, eu vou ser bem mais objetivo. Devo ao fisco, numa execução aí, R$1 milhão. Eu tenho, aí eu falei, eu tenho 5 apartamentos, cada um vale R$1 milhão. Aí eu fui e vendi um. Aí eu já estava com a inscrição na dívida ativa, tá? Eu já estava com a inscrição na dívida ativa. Olha aí os casos práticos, gente, de prova, de avaliação. Eu já estava inscrito na dívida ativa, e aí eu tenho 5 patrimônios. Cada um vale R$1 milhão. Minha dívida com o fisco é de R$1 milhão. Eu estava questionando judicialmente. Vendi um. O fisco o jurídico do fisco entrou com ação com fundamento de desconstituição, de anulação da venda, com fundamento de fraude contra credores, tá? O fisco vai ganhar? Não vai ganhar. Ele ainda me causou um dano, eu vou processar ele por danos morais. Vou processar o fisco, sim, porque ele atingiu a honra, decoro e a honra, dignidade da pessoa jurídica da empresa, se foi uma empresa, ou da pessoa física. Vou processar, sim, vamos processar o fisco. Nem que dure 50 anos. Mas vamos processar o fisco, certo? Porque ele não pode. Ele não pode. Por quê? Porque eu tenho patrimônio suficiente para pagar a dívida, doutor. Eu estou apenas questionando. Então, é isso que diz aí a inteligência do parágrafo 11 do artigo 185, diz exatamente isso. Não se aplica a fraude contra credores se eu tiver patrimônio suficiente para pagar a dívida. Eu estou discutindo judicialmente, eu estou discutindo aí que vai levar uns 50 anos desse R$1 milhão. Por que é que o fisco vem querer me executar, rapaz? Pode não. Não é assim, não. Eu vou e processo o fisco, o nosso cliente, certo? E a probabilidade de ganhar é grande. Porque foi um erro grande do fisco aí, certo? Ele que tivesse levantado do meu patrimônio todo para depois tentar me processar, certo? Beleza. O artigo 185-A diz o seguinte, na hipótese de um devedor tributário devidamente citado não pagar. Então, eu sigo. Pessoal, então é uma questão procedimental, tá? O que é que acontece é o seguinte. Quando chega uma execução, isso aí é execução fiscal. A gente já está entrando no procedimento do fisco com execução fiscal. Quando procedimento jurídico. Quando o fisco entra com ação de execução fiscal, o juiz diz o seguinte, cite-se para pagar imediatamente. Para que ou eu pago, ou eu apresento bens à penhora, certo? Bens à penhora, certo? Para poder, então, eu embargar a execução, tá? Embargar a execução. Essa questão dos bens à penhora para embargar a execução, há um entendimento dos tribunais que não preciso mais garantir o juízo, ou seja, dar um bem em penhora para que eu questione o crédito. Inclusive, eu falei em uma de nossas aulas exatamente essa exceção, certo? Em uma de nossas aulas, essa exceção, certo? Foi lá quando a gente falou... Peraí, gente, que eu não enxergo. Concessão, reclamação... em uma das causas de extinção foi suspensão do crédito tributário, não lembro agora. Certo? Então, o que diz aí? Na hipótese de o devedor tributário, ele foi citado pelo juiz, que ele tem que pagar uma dívida para com o fisco. Se ele não paga, ou se ele não apresenta bens à penhora, porque ele teria que apresentar bens à penhora para garantir o juízo, para garantir o valor da dívida. Se a execução é de R$100 mil, ele tem que apresentar um patrimônio já de pronto para ser penhorado no valor de R$100 mil ou acima do valor de R$100 mil, para que ele possa contestar
essa ação de execução fiscal do fisco, logicamente, certo? Para que esta ação de execução, esta contestação à ação do fisco, denomina-se embargos à execução. Eu vou embargar a execução, certo? Então, há um entendimento seguinte, que para que eu conteste a ação de cobrança, em outras palavras, de execução do fisco, há um entendimento que eu não preciso mais garantir ou dar um bem, em tese, certo? Mas, já por uma série de outros... ora, se eu não tenho com o que pagar, como é que eu vou garantir o juízo? É a primeira defesa, né? Se não fizer isso no prazo legal e se não foram encontrados bens penhoráveis, o fisco fez uma busca, certo? Nos cartórios de registro de imóveis, numa busca no Banco Central, pelo Bacenjude, contas no país todo, no Renajude, automóveis no país todo, não encontrou nada, o juiz vai determinar a indisponibilidade dos bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens imóveis, especialmente no registro público de imóveis, e às autoridades supervisoras no mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial, certo? Então, é isso que o juiz vai fazer. Se for citado o nosso devedor contribuinte e eu sou o devedor, 100 mil reais, não pagar ou não apresentar bens a penhoras para embargar, com a exceção que eu falei, o juiz vai mandar bloquear tudo no país, tá? Se eu não fizer isso, o juiz vai mandar bloquear tudo no país. Esse artigo está dizendo isso, o artigo 185-A, acrescentado pela Lei Complementar 118 de 2005, que diz exatamente isso. Se eu não pagar a dívida do fisco, ou não garantir, não der um bem à penhora, com a exceção que eu falei que pode ocorrer, se eu não contestar, o juiz vai mandar bloquear tudo, bens imóveis, Banco Central, contas no país, ou o Renajude automóveis do país. É isso aí, certo? Em outras palavras, é isso que está dizendo aí. Aqui é procedimento, e aí a gente vem para as preferências do crédito tributário, as preferências. Então, o crédito tributário, eu já falei para vocês, ele tem preferência sobre qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo de sua constituição, certo? Exceto os créditos trabalhistas, as dívidas trabalhistas e os acidentes de trabalho. Falei para vocês, está aí, é o artigo 186, certo? Do CTN, que diz que o crédito tributário tem preferência sobre todos os outros, massa falida, se você fez hipoteca, seja o que for, menos não terá preferência sobre os créditos da legislação trabalhista. Por quê? Porque se a minha empresa faliu, pessoal, tem que pagar os colaboradores, doutor e doutora. Tem que pagar os colaboradores. A verdade é essa. E algum acidente no âmbito do trabalho. Então, essa é a preferência principal do crédito tributário. Aqui é procedimento. Aí aqui fala, na falência. Aí são procedimentos contra a falência. A cobrança judicial não está sujeita a concurso de credores, ou seja, foi o que eu disse para vocês, faliu a empresa, aí vai ocorrer a habilitação de credores, né? Aí é o chamado concurso de credores, para saber quem que vai ficar com o patrimônio da empresa, certo? Então, a cobrança de créditos tributários não vai se sujeitar a esse concurso, não. Ele já tem preferência direto,
direto, certo? Tanto na falência, como na recuperação judicial, certo? Como na concordata, como no inventário ou arrolamento. Pessoal, temos aqui a Lei Complementar 118 de 2005, ela se equivocou aqui. Na verdade, há um equívoco aqui, certo? Há um equívoco de denominação jurídica. Eu não sei como é que passa o negócio disso. Porque o Instituto da Concordata, ele não existe mais no nosso ordenamento jurídico, tá? O que existe hoje é a chamada Lei da Recuperação Judicial. A concordata é hoje a denominada Lei da Recuperação Judicial. Quando foi a falência é o seguinte, vocês sabem disso, vocês são contadores, gestores contábeis. Quando é que uma empresa vai à falência total? Quando o seu passivo extrapolou aí o seu ativo, certo? Totalmente. Né? Assim, de forma que não tem mais como recuperar. Ah, não tem mais como recuperar. Se tem como recuperar, logicamente, existem as possibilidades. Os donos da empresa entram com um processo judicial pedindo que o juiz decrete a recuperação e não a falência. A recuperação, aí tem a lei da recuperação judicial. Não tem uma lei específica aí que trata disso aí. Não lembro agora não. Que aí vai dizer, aí vai ter os gestores dessa empresa, serão os credores, sei lá, uma união dos credores, dos funcionários, os administradores. Então, eles vão gerir a empresa para tentar recuperar. O juiz vai decretar essa recuperação por causa dos prejuízos, são 5 mil colaboradores, o prejuízo para demitir todo mundo é maior, blá, 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 blá. Mas o crédito tributário não tem isso, ele tem preferência sobre tudo, certo? E relativo ao concurso de preferência, somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público. Digamos que esses créditos tributários sobre determinada empresa que faliu, há uma preferência entre os entes da federação, pessoal. Primeiro, terão que ser pagos os créditos, as dívidas tributárias com a União, depois com os estados, do Distrito Federal, território, conjuntamente prorata. O que é prorata? É dividido, certo? Primeiro, se sobrou, vai ser rateado com os demais. E municípios, conjuntamente, também rateado, se chegou alguma coisa lá para os municípios, se a empresa deve a União, aos estados, Distrito Federal e município, se chegar algum centavozinho lá na ponta, vai lá para a ponta. Senão, essa é a ordem de preferências quanto aos créditos tributários. Aqui são procedimentos. Pessoal, o que eu não falei aqui nessa lei aqui, eu não vou cobrar na avaliação. São questões procedimentais. Ó. São pagos 190, são pagos preferencialmente a quaisquer outros créditos tributários vencidos ou vencendo. Claro, né? Os que estão vencidos têm a preferência, os que vão se vencer, tá? Então, tranquilo. E aí o 191A diz o seguinte, que a concessão de recuperação judicial depende da prova da quitação dos tributos. O juiz só vai conceder uma recuperação judicial depois que a empresa comprovar que pagou todos os seus tributos. Depois, os créditos tributários têm preferência numa recuperação judicial. Tá? E na questão de partilha, ou seja, quando é que tem uma partilha? Quando uma pessoa falece e tem herdeiros, ocorreu a partilha, certo? Somente haverá nenhuma sentença de julgamento de partilha, certo? Será, ou a adjudicação é quando você avoca, busca o patrimônio, pega o patrimônio, será proferida sem que tenha proferido a quitação de todos os tributos. Houve a partilha dos bens e os herdeiros vão adjudicar, vão buscar, vão pegar cada uma das partes do seu quinhão. Nenhuma sentença será proferida pelo juiz sem que pague as dívidas com o fisco, tá? Eu já falei em algum momento também, eu acho que teve até o Alisson que perguntou alguma coisa sobre isso. E o artigo 193 diz que, salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública fiscal da União, Estado, Distrito Federal e Municipal, ou sua autarquia, vai celebrar contratos
licitações, etc., certo? Concorrências públicas, sem que se prove, essa pessoa que quer contratar com esses entes da federação, sem que se prove a quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública. Então, tem que anexar as certidões negativas, que nós vamos ver certidões negativas quando a gente estiver tratando da administração tributária, tá? Então, pessoal, eu falo demais, eu sei, mas nós falamos aí das garantias dos créditos tributários dentro dessa perspectiva, certo? Alguma pergunta, pessoal, sobre as garantias e os créditos tributários, por gentileza? Se não, pessoal, nós vamos aqui para as nossa avaliação aqui. É bem tranquilo isso aí que eu falei para vocês. Pessoal, a nossa avaliação, quem tiver alguma pergunta aí, pode perguntar, por gentileza. Na nossa avaliação, pessoal, é bem interessante aqui, tá? A gente colocou um caso prático, certo? Estou mostrando aí para vocês, que diz o seguinte: a empresa X atua no mercado há 15 anos, tá? E sempre buscou desenvolver as suas atividades na legalidade. Vocês, gestores contábeis, contador dessa empresa X, são, né? Gestores contábeis, contador. A empresa recebeu a fiscalização dos agentes da Receita Federal, onde esta, de imediato, requisitou as documentações relativas a negociatas envolvendo tributos federais, já que a empresa exportava mercadoria para a Europa. Ok, então se exportava, a competência realmente é da Receita Federal, então imposto de exportação está ok aí. E queriam verificar os agentes a documentação referente ao recolhimento do imposto de exportação. Ok, até aqui perfeito. O diretor-presidente da empresa X entendeu que os fiscais foram abusivos na conduta e impediu o acesso. Aí vocês, então, foram consultados sobre a situação. Como profissionais gestores contábeis contratados pela empresa X, sua orientação foi qual? Exatamente. Nós vimos isso em uma de nossas várias vezes na nossa discussão. Isso trata de uma obrigação acessória negativa, tá? Obrigação acessória negativa de fazer, certo? Que o seu descumprimento poderá levar à aplicação de uma multa, e aí nós teremos uma obrigação principal, com constituição do crédito tributário com lançamento, e reinicia aí o ciclo da possível ação de execução, conforme eu falei para vocês. Então, a resposta era e a letra E, logicamente. Claro que isso mudava as alternativas, porque pelo sistema lá do Forms ele altera as alternativas, né, e as questões. Então, a decisão do diretor-presidente estava errada. A situação em questão trata de uma obrigação acessória negativa de não fazer. Qual é? Ao obstar o acesso da fiscalização da empresa X, devendo de pronto o diretor-presidente autorizar o livre acesso e disponibilizar toda a documentação requisitada, senão será aplicada uma penalidade, multa, que é uma obrigação acessória, e vai ser transformada na obrigação principal, e aí, lançamento do crédito tributário e ação de execução fiscal. Falamos isso, beleza? Na questão 2, pessoal, bem tranquila, é o texto da lei. Qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configura a obrigação principal. Ora, se não vai configurar a obrigação principal, você já exclui as questões que falam de obrigação principal. Ó. Já exclui essa, já exclui a letra B, a letra D e a letra E, certo? Só que nós estamos falando de uma situação que, na forma da legislação, é a condição, na forma da lei, impõe a aplicação
a prática ou a abstenção. Isso aí nós estamos falando do momento que faz surgir a obrigação acessória. Nós estamos falando do fato gerador da obrigação acessória. Ó, é a situação que na forma da legislação aplicável, ou seja, a condição de acordo, a hipótese de incidência vai impor a prática, ou seja, fazer ou não fazer. Se eu não fizer, é o fato que vai gerar a multa. Olha só como é interessante. Se eu não praticar a abstenção ou praticar um ato, é um momento que vai fazer a surgimento da penalidade. É um momento, é a condição. É a condição. Ou seja, é o fato que vai gerar a obrigação acessória. Show de bola, não, pessoal? Show de bola. Está lá no artigo 115 do CTN. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure a obrigação principal. É exatamente esse momentozinho, tá? Pessoal, me permita que eu termine aqui só um minutinho, por gentileza. A terceira foi um exemplo, um caso que eu falei para vocês, porém de forma contrária, certo? Medida provisória que implique a criação ou aumento de imposto, excluindo os impostos de importação, exportação industrializada, operações, isso aqui está igual à lei. Só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, medida provisória no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei. Em lei é o quê? Princípio da legalidade. Nós já temos o princípio da legalidade. Tem que ter a lei, princípio da legalidade. Se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editado, ou seja, deve ser apreciada em até 45 dias pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, sob pena de trancar a pauta, falei demais, e deve ser convertido em lei em até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, senão perde a eficácia. Destaque-se que os direitos e obrigações criados estarão garantidos, caso perca a eficácia, considerando que o Congresso Nacional vai disciplinar as relações jurídicas através de decreto legislativo. É uma fonte do direito tributário, que é a via legal de regulamentação do Poder Legislativo. A afirmação acima envolve dois princípios. Um é o princípio da legalidade, claro, e o outro é exatamente isso aqui. Só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte. Esse é o princípio da anterioridade. Então, nós temos aí o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade tributária. É uma questão show de bola, onde o desdobramento dela nos leva a pensar, certo? A entender, que eu acho que teve alguém que errou, não lembro, a entender que nós temos dentro desse caso prático, do caso que é verídico, porque ocorre quase que direto no país. Nós temos princípio da anterioridade e princípio da legalidade. Nós não estamos falando aí dos impostos que tratam da balança comercial. Então, show de bola essa questão também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre as questões, está show de bola também, pode perguntar. E a quarta diz o seguinte: no âmbito do direito tributário, a pessoa... estou sem voz, pessoal. A pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto é denominada de quê? No âmbito do direito tributário, a pessoa que está obrigada. Quem é a pessoa que está obrigada às prestações? Sujeito passivo, logicamente. Sujeito passivo, certo? Que constituam o seu objeto, que vão constituir o objeto que, se não for feito, se não for praticado,
vai levar à aplicação de uma penalidade e, logicamente, vai se constituir numa obrigação principal. Então, nós estamos falando aqui que esse que constitui o objeto é o sujeito passivo da obrigação acessória. Está lá no artigo 122 do CTN, bem tranquilo. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto, certo? Por eliminação, as outras questões você não é solidariedade, não é sujeito ativo. Quem está obrigado à prestação é sujeito passivo. Então, letra C e D já estava excluída, tá? Aí você vai analisar, sujeito passivo e ativo? Não, tem ativo, está excluído. Solidariedade não é. Solidariedade tributária é aquela obrigação que as pessoas têm de forma comum a pagar o tributo. Por exemplo, solidariedade, numa questão de no inventário e partilha de bens, certo? Os tributos pagos por um dos herdeiros aproveita aos demais. Falei isso, solidariedade tributária. A não ser que tenha sido concedido o benefício somente a um deles, aí não aproveita. R$ 4.000, 4 herdeiros, um é deficiente, digamos que ele tem um benefício tributário, ele não paga, então não se aproveita aos demais, os outros 3 vão ter que pagar os R$ 3.000, o restante é a diferença. Mas, na regra, são R$ 4.000, se um pagou os R$ 4.000, aproveita para os demais. Solidariedade tributária, doutor e doutora. Certo? Falamos disso demais. E a quinta questão é o seguinte: qual é o imposto qualificado pela promessa de restituição? De restituição nós já sabemos aí. É um empréstimo. Alguns entendem como sendo um contrato e não um tributo. Claro, restituição, está claro, empréstimo compulsório. Certo? Então, pessoal, a nossa avaliação, ela não estava difícil, ela só precisava fazer a gente pensar. Né? Não é contribuição de melhoria, que é aquela melhoria que valoriza determinadas regiões. Contribuições sociais são aquelas contribuições para o INSS, etc. e tal. Impostos extraordinários naquele momento de guerra, de calamidade. Taxa não é, logicamente, claro que não é. Taxa está vinculado a uma prestação de serviço, a um retorno, vinculado a um serviço propriamente dito, né? Tem uma destinação, tá? E aí a gente vem para a sexta questão. No âmbito federal, temos o Código Tributário Nacional, beleza. No âmbito estadual, os códigos tributários. Falamos disso, isso é competência legislativa, doutor. Doutora, competência legislativa. No âmbito municipal, nós temos o Código Tributário Municipal. Essa competência legislativa que é constitucional, ou seja, os 3 entes da federação poderão legislar em matéria tributária. Nós temos aí, logicamente, uma competência que é, lógico, concorrente, né? E a última aqui foi bem capciosa, mas para que vocês prestassem atenção, que fala dos crimes de sonegação fiscal, é o texto da lei, eu falei isso na nossa revisão, tá? E todas as alternativas, em tese, estão corretas, exceto uma. E a que está correta é essa, porque inserido elementos exatos, não era exatos, era inexatos. Fraudar a fiscalização tributária. Inserindo elemento exato, se é exato, não frauda a fiscalização tributária. Tá? Por que é que eu fiz isso aí para vocês? Para que vocês fiquem atentos na prova de suficiência, fiquem atentos na prova de um concurso público, fiquem atentos aos termos. Esse é o nosso momento, pessoal. Esse é o nosso momento da gente prestar atenção nos detalhes, doutor e doutora. Preste atenção nos detalhes. Esse é o momento da gente aprender, da gente ver as particularidades, as pegadinhas. É isso que a gente constrói aqui, certo? Porque na prática contábil, vocês vão pegar o Código Tributário e vão localizar lá, rapaz. E ler bem direitinho. Mas a gente tem que ficar atento a essas particularidades, a essas peculiaridades aí, pessoal.
Pessoal, falei demais pelos cotovelos. Estou sem voz já. Tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, falamos aí alguns casos práticos, coloquei algumas questões aí, né? Ou seja, não foi somente eu falando, vocês falaram aí também. Já anotei aqui ao colega Ítalo, né? Ítalo Gabriel, meio ponto, tá bom? E é isso aí, pessoal. Perguntas? Se não, nós estamos aí disponíveis, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Por gentileza, pessoal. Cansei. Se não, nós encerramos. Ok, pessoal? Alguma colocação? Alguma pergunta? Não?